Ei, gente, mais ou menos 5 episódios do podcast Café Filosofia. Eu tô falando sobre o tema, que é política não é sobre nós, eu conheço sobre eles. Eu sou Maria. E eu sou João. Eu gostaria de falar sobre esse assunto que muitas pessoas falam, mas poucas pessoas conversam sobre verdade, não é? Exatamente. Vamos falar sobre como a religião aparece na política e por que os jovens estão tão afastados disso. É só, tá trabalhando ou tá ajudando. E aqui eu vou dar uma olhadinha em dois livros legitimamente bem pensativos. And I don't wanna learn another set. I don't want the children of another man to have the eyes of a girl I won't forget. E para deixar a conversa ainda mais interessante, nós temos aqui duas convidadas de honra, que vão falar aqui muito sobre suas visões que elas têm sobre esse assunto. E temos aqui a Ana, que se declara uma liberalista. Oi, gente, prazer. Eu acredito que a política precisa ser pensada no bem comum e para todos. Também deve ser Catarina. Oi, gente, bom dia. Sou bem conservadora aqui, então a gente tá debatendo sobre o assunto. Eu, majoritariamente, discordar dela, né? Mas ver aqui, né, trazer nossos pontos e sejamos bem. Muito bem-vindos, agradecemos a presença de vocês. Então, vamos começar aqui com o primeiro assunto, que é sobre a religião na política. Porque todos nós já ouvimos aquela frase de que religião e política não se misturam. Mas a gente sabe que não é muito bem dessa forma que se aplica, né? Todos sabemos aqui que elas têm sim um papel muito juntas uma da outra, como se fosse colega de quarto moderado. Mas essa relação não é bem como a gente espera que elas sejam, sabe? Totalmente, mas eu acho que o problema é quando a religião começa a querer definir leis e afeta todo mundo. Por exemplo, a questão da saúde reprodutiva e da minoria. Não pode ser que as diferenças de um grupo determine o que todos fazem, até porque não tem só diferença em todos. Como vários dizem, você pode ler. Olha, discordo completamente, porque o nosso Estado pode ser laico, mas a nossa nação ela foi fundada por valores religiosos tradicionais. Somos bem tradicionais. Então, esses valores a gente pode manter eles sem, né, seguir o padrão da idade negra, por exemplo, políticos, convenhamos. Mas a gente pode manter a ordem social com base na igreja, que a igreja tem um papel muito importante na sociedade, para guiar a sociedade, né? Que a gente deve seguir, né? A ordem é do Estado e família. Então, a gente pode sim se valorir, né, de questão reprodutiva, mas aí já é um ponto muito forte de falar, né? A gente não pode estar nesse assunto. A nação foi fundada em valores religiosos tradicionais porque você não tem outra poucos tradições sem ser essa. Vale a pouco ponto conservador. Mas aí surge uma pergunta: como equilibrar a crença e a laicidade do nosso Estado? É tipo fazer um bolo sem farinha ou açúcar. Sempre tem quem reclame. Isso aí. E nós podemos tomar aqui como norte um livro muito interessante chamado O Poder e Manipulação, de Jacob Pett. E ele fala muito bem sobre essas condições e como elas influenciam a nossa opinião pública. É mesmo, muitas vezes não percebe como pensar que religiões fundadas para fazer que a população apoie determinadas políticas de uma forma de manipulação sutil. É tipo quando fala disso, você tem medo pra você ficar forte. Mas você não gosta. Muitas vezes a gente não percebe sinais que a religião dá meio do meio de planos políticos. Isso acontece muito e acaba que fazem que as pessoas seguem um determinado partido por causa da sua religião. Mas isso aí é um ponto muito específico, porque, por exemplo, ele confunde muito a liderança com a manipulação. E se a gente for falar sobre a manipulação, por exemplo, eu vou telefone, você tá mexendo aí agora e não sei o que lá, você tá no seu partido. Tá entendendo? Aí, por exemplo, agora você tá pesquisando uma receita de bolo, liga pra mim, tá ligado? Nossa, você é maior assim, entendedor da política possível. O algoritmo do seu telefone já vai manipulando, vai entregar pra você o que você tá querendo. É só transmissão de dados, entendeu? A manipulação já acredita nesse algo. Então, a única manipulação que eu conheço é o algoritmo. O seu algoritmo vai te entregar aquilo que você já concorda. Não são manipulações. Expor muitas informações diferentes. Exatamente. Pontos interessantes. Vamos levar a discussão um pouco mais pra frente e passar no nosso próximo tema. Por que os jovens estão tão desinteressados na política? Então, pessoal, vou ser sincero, né? A gente, como pessoas jovens e mais novas, nós vemos a política como algo muito vago, algo muito desinteressante. Eu mesmo, quando eu era mais novo, eu via aquelas pessoas discutindo na televisão e achava que era só eles brigando por coisa toda. E tentar entender aquelas coisas é praticamente querer aprender a montar um móvel usando um manual de instruções escritas em lugar. Olha, eu concordo com o seu ponto, mas não acho a causa dele. Porque, por exemplo, os jovens hoje em dia podem estar desinteressados porque a política atual ela não fala sobre temas que vão promover os jovens, por exemplo, personalidade, futuro, trabalho, entendeu? Então, a mídia só vai mostrar as fichas, por exemplo, partidos, vai falar que mais vai divulgar a inspiração de agora, né? Que mais vai esse partido, porque o cara define assim, tem os partidos ali já vem alguma coisa, escola internet, então acaba só trazendo essa porcaria dessa trama, então é mais desse ponto. Enfim, já vi porque a maioria dos partidos, a maioria dos políticos não trabalham como deveriam fazer, alguns estão até brigando muito política. Eu acho que vai muito além. Os jovens seguem a política não resolvem seus problemas do dia a dia. Quando você vê que a desigualdade aumenta, o custo de vida fica mais alto, é natural pensar. Isso não tem nada a ver com o que eu vou intermeter com isso. Aí quem fica capital fica mais. Outra colocação. Sim, e como que o capital, que é esse livro que você acabou de citar agora, nos das escolas, que faz muito parte aí do nosso, da nossa educação, nossa aprendizagem, né? A escola, educacional, como que esse livro se conecta com isso? Mas fala sobre como a política estrutura e molda as pessoas, basicamente. Os jovens enxergam que a política é feita para os poderosos, não para quem trabalha ou para quem precisa, sim para quem tem tá ali em cima, vestido de terno, bonitinho, ganhando dinheiro. E suas necessidades não são prioridades. Isso gera uma gigantesca. E quando é tipo quando você vai no restaurante jogar sua família mesmo do lado porque eles estão vestidos de galo. É literalmente a mesma coisa. Se você não tá vestido de acordo com o que eles precisam, eles estão muito além dele. Mas Marx, na minha opinião, foi ultrapassado, porque o problema não é a estrutura econômica, é a falta de educação política. Porque, por exemplo, a gente já tem no TikTok aquele materinha, e do nada, às vezes, um bonitão, gostosão ali, todas as palmeiras ali, explicando pra gente sobre política, de uma forma engraçada, né? Eu vi que os jovens não queriam assistir. Então, o que falta ali não é um posicionamento, a culpa não é do sistema, entendeu? É da falta de perspectiva. Porque os jovens se interessam se eles souberem que eles têm liberdade para iniciar o processo. Que ideia engraçada. Exatamente. A comunicação política precisa ficar mais próxima dos jovens. Mas vamos fazer com que eles se sintam mais próximos a isso. A escola tem um papel fundamental nisso. E é exatamente o nosso próximo tema. Vocês se lembram das aulas de sociologia ou de história? A gente aprende sobre leis, presidentes, mas foi ensinado, né, gente, a pensar por conta própria ou só a decorar por aquilo. Lembrando dos nossos professores de decorar dados e números, a gente vai aprender uma sequência na cena. Enfim, tem muita gente que não teve aula de ciências sociais e história, mas eu posso dizer que é isso mesmo. Acho que a escola muitas vezes acaba reproduzindo estruturas que alienam os estudantes. Pra quem não sabe o que é alienação, a alienação é o processo que deixa uma pessoa desinteressada em certos assuntos. E a alienação é justamente o processo de não permitir que a pessoa tenha um total controle sobre aquilo que ela quer decidir fazer ou não fazer. É justamente manipular, seja a vontade dela, ou o querer dela, pra ela, talvez achando ou não, que ela está no controle, escolher aquilo que não é o direito dela. Ah, isso mesmo, muito obrigada. A gente aprendeu isso numa aula da nossa escola com um professor muito bom, né, gente? Nossa, a gente aprende sobre grandes nossa política, mas normalmente a questão por que eles são diferentes. O que eles fizeram para ser grande? Primeiro, formação críticos. É tipo aprender a dirigir, mas faltando manual. Você, obviamente, tem que praticar na rua para saber o que fazer. Olha, crítico é uma coisa, mas a escola não é um lugar pra isso também, entendeu? Porque ela tá dando um lugar muito de ideologia. Porque muitos professores, né, colocam a sua visão cientista, pra nas aulas, entendeu? Então acaba de gerar esse conflito. Porque a gente deveria criar, sim, cidadãos críticos, só que... Como é que eu posso dizer? Mais abrangentes, mais tradicionalistas, menos liberalistas. E a pergunta que fica é, será que a escola deve formar cidadãos críticos na área da política? Claro que sim, se a gente não aprende a questionar e entender a política, e como ela afeta a nossa vida, como a gente vai poder bem nossos interesses, como vamos lutar para as melhores funções. Ser crítico não vai ser contra o sistema, é ser parte dele de forma consciente. E é tipo checar a nota do do Google, antes de você ir. Olha, eu acho que formar críticos desse tipo é só uma lição. Porque a escola deve ensinar os respeitos às instituições, às tradições, entendeu? Tradições. Porque os partidos, né, principalmente, eles acabam impondo essa coisa pra sociedade. Então acaba que tem essa história. Então a gente deve se formar críticos, mas críticos tradições. Institucionalmente, a gente deve formar padrões críticos e seguir tradições, né? Já as tradições estão seguidas. Então...
mas a gente for mais pensar que você tá informando pra gente agora, é tipo você pegar um futebol, cada jogador que quer, também não joga, não fica mais nada, entendeu? Então acaba, né, que com a sociedade ela pode acabar seguindo regras que são mais tradicionais que grátis. Não tem isso de sobre, é a mesma coisa de você ir em um restaurante, pegar e você entrar e pegar um bom. Então isso não tem que ser questionado de sobre, não tem. Basta as pessoas apenas aceitar o que os outros têm. A gente quer ser humano, não tem sobre boas comparações das duas. Mas é a alienação que a gente falou. Não é interessante? Muitos jovens saem da escola, às vezes sem entender nada de política e acabam votando ou nulo, ou por impulso, por influência de alguém, familiar, amigo. De fato, e aí a gente volta no livro do Diego Pet, Poder e Manipulação, onde lá ele cita que essa questão de não permitir que as pessoas tenham um senso crítico é uma forma de manipulação. Deixa as pessoas mais suscetíveis a serem manipuladas, porque elas não têm um pensamento crítico sobre a situação. Exato, se você não aprende a pensar por conta própria, entender o que se passa, como você vai ter, sei lá, cheio de esquerda e de direita? Você precisa entender o que se passa com os dois lados. Olha, mas o discurso da crítica muitas vezes é usado pra destruir o tempo. Então, a gente precisa ter formação política, mas é com base nos valores mais fortes, entendeu? Não com questionamentos constantes. Então, a gente precisa ter essa formação política embasada, precisa estudar, dar livros, referências, entendeu? Referências mais tradicionais, entendeu? Mais antigas, discursar com o nosso regime. Então, com esses valores sólidos, a gente não precisa ter um questionamento constante. E tá, a igreja ainda nesse papel, entendeu? A igreja é muito importante na política, assim, porque o seu partido tem que ignorar. Ó, Deus, tá? Eu acredito muito nessa parte da crítica que você falou, mas não você estudar e ser levado por algo, ou ser levado por algo que não vai fazer o que não vai fazer. E acontece muitas vezes em geral. Sim, já que todos participam disso, a gente acaba então a nação. Bom, gente, a conversa ficou bem mais, né, como a gente esperava. E resumindo, a religião e a política elas andam juntas, mas a forma como elas se relacionam ela é bem debatida. Pois é, eu já sei valores bem válidos pra não se interessar, mas o que a gente pode fazer pra mudar isso? A escola tem um papel fundamental pra formar pessoas críticas e pra transmitir valores também. Dependendo da pessoa. Aliás, a única coisa que a gente pode concordar é que a política não é um assunto pra ficar só na teoria. É uma a gente tem que botar a mão na massa e procurar saber mais. É isso aí, eu deixo uma dica muito importante que vem o capital. De como, mesmo que vocês não concordem com o que se faz escrito, ajuda a entender a economia e a influência na nossa vida toda. Eu garanto que vai ser chato que eu vou lembrar pra você. Ah, mas claro que vai ser chato porque eu gosto de pensar diferente, mas eu recomendo o poder da manipulação, porque dá pra entender as informações políticas sem necessariamente um partido próprio. É tipo saber identificar quando alguém tá te vendendo uma coisa supostamente menor, mas é verdade. Então, né, dá pra ter essas informações específicas. Tem algo certo, né, e dá um saber crítico pra você. Então, é tipo, você vai saber identificar ali quando alguém tá dando uma sugestão que não é válida. Então, você vai saber como tá sendo manipulado as coisas que ele segue regras. Bom, dicas realmente muito boas, né? E você, ouvinte, qual é a sua opinião sobre esse tema e as questões que estão discutindo? Deixa eu comentar aí embaixo, que a gente tá doido pra conversar com todos vocês. E se inscreva no nosso canal, ative as notificações pra não perder o nosso próximo episódio. E, gente, o nosso podcast não tem intenção de ofender ninguém. São pessoas apresentando duas ideias diferentes, fazendo você entender um pouquinho mais sobre a política, alienação e também é mostrar que o pensamento crítico é fundamental na nossa sociedade. Nós precisamos ter opiniões. Beijos! Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, les chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer.